Senhora deputada Eligiar, deputado relator, resumo, Vossa Excelência. Em seguida, deputado Heitor Ferrer. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia. De fato, há um terremoto permanente na política brasileira, que nós temos assistido ao longo desse temeroso 2016, me permite o trocadilho infame, sobretudo com a figura também temerosa do presidente ilegítimo em exercício, é que as motivações para o golpe foram indiscutivelmente barrar a Lava Jato e implementar um pacote de maldades contra as maiorias sociais. Temos, neste ano, que se finda em poucos dias, o maior golpe à arquitetura da Constituição de 88, na ideia que esta Constituição deveria assegurar direitos sociais, a PEC 55, antes PEC 241, que foi aprovada com folga por um dos congressos mais ilegítimos e venais da história republicana brasileira, vai, na prática, diminuir os gastos sociais, vai pelo congelamento das despesas primárias. Enquanto isso, as despesas financeiras livres estão. Hoje temos R$ 1 trilhão dedicados à banca financeira. Quem manda no Brasil são, sobretudo, as corporações financeiras. Não bastasse isso, este mesmo governo ilegítimo envia agora à sociedade brasileira notícias de uma reforma da Previdência cujo único sentido é o de transferir aos trabalhadores atuais e futuros os custos desta política econômica rentista. O tripé da Seguridade Social, formado por saúde, assistência e previdência, ele hoje é superavitário. Portanto, muitos são levados no engodo quando retiram-se a previdência do tripé da Seguridade. Lembremos que o tripé da Seguridade, onde inclusive estão alicerçadas as contribuições sociais, onde há vinculações orçamentárias, este tripé é superavitário. Não se pensa, não passa na cabeça de nenhum dos gestores ilegítimos reduzir o gasto financeiro da ordem de R$ 1 trilhão. Deputado, quando mas, possível, obviamente, claro, mas, obviamente, o que fazem? Fazem, sobretudo, querem, sobretudo, apenar os trabalhadores e as trabalhadoras. Agora, tem um terceiro elemento que eu queria trazer à Assembleia do Ceará. Não bastasse, obviamente, esta pauta nacional, eu, de fato, fico surpreso com a obediência do governo Camilo Santana, que se diz um governo de oposição a esse bloco dominante, a esta agenda. Seu próprio secretário da Fazenda, o secretário Mauro Filho, em várias oportunidades nos jornais, disse que vai aplicar uma estadualização do ajuste fiscal. E não houve, pelo menos não tomei conhecimento, nenhum ato de rebeldia, de crítica do governador a esta agenda, que é uma agenda que se impõe aos governos estaduais. Eu sou servidor público federal. Minha contribuição atual é de 11%. Afastado estou para o cumprimento do mandato eletivo.
Tenho 25 anos de contribuições, entre setor privado, autônomo e agora no setor público. Vou me utilizar como exemplo. Haverá um aumento de 27% da minha atual contribuição, para 11%. Como estou abaixo dos 50 anos, não entrarei, portanto, na regra de transição. De pronto, já terei pelo menos 10 anos a mais de contribuição pelo que foi anunciado. Até os sindicatos mais pelegos, porque é um sindicalismo pelego, até estes ficaram contrários ontem, quando do anúncio da reforma da Previdência. A mesma coisa que se fez, que Dilma fez, de forma perversa, inclusive, no final de 2014, quando retirou direitos de pensões, o que fez sofrer, em especial, mulheres jovens, agora também recairá sobre servidores públicos. Pior ainda é que a diferenciação entre homens e mulheres, do ponto de vista da vida laboral, e nós sabemos o porquê desta diferenciação, vai desaparecer. Pior ainda, os trabalhadores em educação, os professores e professoras, que também têm direito a uma aposentadoria, a regras especiais de aposentadoria, depois de uma vida intensa em sala de aula, extenuante, com salários muito aquém das suas responsabilidades, devem perder seus direitos. Portanto, vejam o engodo em que nos encontramos. Um país que tem 300 bilhões de reais em reservas cambiais, que dedica 1 trilhão de reais à banca financeira, faz uma PEC de congelamento de gastos, mas não congela a despesa financeira. Este mesmo país, que tem uma seguridade social superavitária, reparte a Previdência e vai apenar os atuais trabalhadores abaixo de 50 anos. Vai apenar pensionistas e futuras pensionistas. Vai apenar trabalhadores em educação. É por isto que este governo, ele é ilegítimo. Uma agenda destas só pode ser levada a cabo por um governo que não respeita a democracia, que não respeita as ruas, que não respeita as maiorias sociais. Este caminho não nos levará ao crescimento. E o resultado desta agenda, sem dúvida, o resultado desta agenda não será o crescimento econômico. Nós estamos seguindo a agenda que a Grécia trilhou para quebrar. A Grécia que quebrou. E foi, obviamente, recuperar a Grécia com uma economia muito menor do que a nossa. Não custou tanto quanto custará a nossa economia. Portanto, o que eu quero dizer é que o caminho em que Temer nos colocou foi um caminho pior ainda do que estávamos trilhando com Dilma. As ruas começaram a se manifestar. Os trabalhadores e trabalhadoras, os movimentos sociais organizados, que foram massacrados à frente do Congresso, estão vendo que a agenda é uma agenda recessiva. Ela não dará respostas positivas ao crescimento do PIB em 2017 e 2018. Acrescente-se a isso esta bombástica crise política em que, em 6 meses, os 3 presidentes da República, da Câmara e do Senado caíram. Portanto, e agora se fala, obviamente, das possibilidades de Temer, inclusive, não chegar ao fim de seu mandato em 2018. Portanto, temos uma situação de crise econômica e de crise política sem precedentes. E se quer votar medidas que durarão décadas,
que durarão décadas neste ambiente, num ambiente de polarização, num ambiente de corrosão democrática, de corrosão de legitimidade. A pergunta que não cala é a quem interessa esta agenda que é recessiva e que retira direitos de trabalhadores e trabalhadoras. E a segunda pergunta é se esta casa será obediente a esta agenda imposta desde Brasília. Eu pensava que o governador Camilo Santana, ele tinha um viés de oposição a essas medidas ultra-neoliberais. Mas vejo que não, porque chega um pacote de concessões, virá um pacote também, do que os jornais nos informam, de reforma da Previdência, e então, há de se perguntar, nós aqui não teremos a altivez, aqui do Estado do Ceará, de reivindicarmos uma outra política econômica ao Brasil e ao nosso Estado? Antes de passar aos apartes, tenho que finalizar com uma frase lapidar, que se a palavra convence, é o exemplo que arrasta. Se a palavra convence, é o exemplo que arrasta. Eu esperaria muito outro exemplo do governador Camilo Santana nos desígnios da nossa agenda econômica. Me enganei bastante, porque parece que ele está aquecendo de forma silenciosa e obediente a todas estas medidas draconianas, antipopulares, contra os direitos sociais das classes que trabalham, das classes que produzem a riqueza, das classes trabalhadoras. De fato, esta agenda, que encontra respaldo nos parlamentos, ela só faz deteriorar ainda mais a imagem que os parlamentos têm na sociedade brasileira. O Parlamento Nacional, e a partir dele, só dá notícias ruins à sociedade brasileira. Os senhores e senhoras também que vão desejar dar aos cearenses apenas as notícias negativas, como aquelas que vêm de Brasília. É por isso que a sociedade olha os parlamentos e diz que não se sente representada. É pelos aspectos venais, pelas denúncias de corrupção, indiscutivelmente. Mas mais que isso, é porque as maiorias sociais sabem que os seus interesses materiais não estão representados aqui. Mais uma vez, fica aos trabalhadores e trabalhadoras a obrigação de fazerem história, porque eles sabem que só a luta muda a vida. Portanto, a luta social, política, a luta legítima é que poderá barrar este que pode ser o pior golpe dado na arquitetura da proteção social, dos direitos sociais da história do Brasil recente. Passo agora aos apartes. Deputado Fernando Hugo, na sequência, o deputado Carlos Felipe. Eu estou corroborando com grande parte do seu discurso, até no tocante que diz que a crise é muito maior do que vocabularmente nós podemos externá-la. Agora, me assusta, crise de civilização. Me espanta muito mais, porque eu gostaria de ter visto essa eloquência forte, essa jovialidade tonitruante há um ano atrás. E eu não vi aqui, eu não vi o Renato aqui, partícipe daquilo que eu gritava aqui, que todos aqueles que assistiam à TV Assembleia viam, aqui eu não gosto muito de nominar, mas daqui eu, Roberto Eli, cansávamos de frequentemente... Não, mas eu não quero feri-lo, não, eu estou até aplaudindo essa sua tonitruância de defender os trabalhadores que foram espizinhados. Essa matéria da Previdência é uma matéria polêmica. E aí, o cirurgião opera o abdômen agudo com o paciente em insuficiência renal, ele morre. Estou fazendo uma analogia que o Lucílio bem entende. Ou opera ou ele morre. Ou se faz essa reforma, ou o país não vai ter recurso para pagar os pensionistas e aposentados. Que ela é ferina, que ela macula, que ela é doída, mas não tem outra solução. Além de tudo, meu caro Renato Roseno,
essas mirabolâncias que não foram feitas nos governos antecedentes, vindo lá do Itamar, vindo do Collor, vindo do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, levaram o país a essa situação. Nós estamos em recessão, abraçando a depressão que se aproxima. E não há toque mágico, nem o Padre Cícero do Juazeiro, nem São Francisco do Canindé, para tirar imediatamente o Brasil dessa condição. Quanto à parte política, ética, isso é fruto da delinquência eleitoral que o povo brasileiro levou. E ainda vou lhe dizer uma coisa, meu amigo Renato Rosendo, que dá luxo a mim a parteá-lo, porque eu gosto de discutir com Vossa Excelência. Vou te dizer uma coisa, Deputado Renato. infelizmente, se a eleição de 2018 fosse amanhã, muitos desses congressistas seriam eleitos freneticamente pela delinquência eleitoral vigente no nosso povo. Eu gostaria de que Vossa Excelência continuasse assim. O Renato Rosendo, que eu não vi há um ano atrás, é esse aí que eu estou vendo agora. Deputado, só para esclarecer a Vossa Excelência, eu vou passar para o deputado Carlos Felipe, também médico. Veja, nós que fundamos o PSOL, o fundamos inclusive... Deputado quando discordamos da reforma da Previdência de Lula em 2003, quando a deputada Luciana Genro, o deputado Babá, o deputado João Fontes, a senadora Heloísa Helena, foram expulsos, porque nós votamos, naquele momento, contra a reforma da Previdência de 2003. E eu terei prazer enorme em passar a Vossa Excelência todos os meus pronunciamentos bastante críticos à ex-presidente Dilma. Ouço agora o deputado Carlos Felipe. Deputado, é verdade. Esse governo abriu a caixa de Pandora, de maldade. Maldade com a PEC 55, acabou com o Ministério do Desenvolvimento Social, juntou com o MDA, quer agora penalizar os trabalhadores com a Previdência de uma forma radical, como nunca houve na história. Simplesmente todas as conquistas dos trabalhadores estão indo agora em 6 meses. É o governo que veio realmente para destruir. E é impressionante como o Parlamento Federal e como alguns deputados ainda apoiam essas medidas e veem nela uma solução para o problema. Quando ela só agrava, e aí é triste a gente ver e sentir isso, que colegas ainda querem compactuar com essas medidas como sendo corretas. Como um trabalhador que paga durante toda a sua vida 11%, o Estado vai aumentar essa cota. Como pode um trabalhador que já contribuiu durante toda a sua vida e que a Previdência está provado, que se tirar as isenções, ela é superavitária, ainda que afetar os trabalhadores. Então, fico triste, mas ao mesmo tempo me encampo a sua luta. Presidente, portanto, eu queria dizer aqui aos trabalhadores e trabalhadoras que nós, no PSOL, aqueles movimentos sociais organizados em várias frentes hoje, obviamente, lutando, inclusive, contra esta política econômica, não somente agora com o Temer, mas desde antes, nós vamos ter que ter muita energia para que consigamos mais e mais força, legitimidade, capacidade de comunicação, paciência para resistir a esta onda de ataques a direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, aqueles que produzem a riqueza desta economia e deste país. Portanto, eu finalizo, mais uma vez, fazendo esta convocação. Só a luta muda a vida.